a gente pensou nessa live hoje, né, em comemoração ao Dia do Psicólogo, que foi ontem. Isso. Parabéns, Então sim. a gente. Parabéns também. Então a gente pensou nessa live voltado tanto para falar da importância do psicólogo hoje, né, nessa atual situação que a gente está vivendo. E aí as pessoas realmente. Acho que as pessoas estão vendo, né, o quanto que essa pandemia está mexendo com o lado emocional. Sim. Assim, quem não sentia nada, muitas vezes passou a sentir, se sentir um pouco mais ansiosa, né? A mudança de rotina foi assim, brusca, né? Agora as pessoas estão conseguindo se adaptar a essa realidade. Mas, principalmente no início, não foi fácil. Só que agora também, para algumas pessoas, não está sendo fácil porque está se estendendo bastante, né? E aí está aqui nosso papel. Só que também temos o nosso lado enquanto humanos também. Então, por isso que a gente colocou também, a gente também vai falar sobre o autocuidado do profissional da psicologia, né? Porque o profissional da psicologia precisa também estar se cuidando. Então, hoje nós estamos aqui, né? Eu e Lucas. Lucas, ele é voluntário do espaço também. Sim. Também faz parte da coordenação do espaço. E É, aí, para quem acompanhou a nossa live do YouTube, Lucas estava lá conosco, né? sim. É. Então, prazer, né? Estar aqui com Cíntia, né? Que também já faz parte dessa caminhada, né? Do Tainá Tavares. E, como ela falou, né? Eu sou psicólogo voluntário do Espaço. Eu estou desde o ano passado. E aí, eu recebi o convite, né? De falar um pouco sobre esse papel do psicólogo, né, nesse contexto da pandemia e também um pouco do cuidado, né, da saúde mental que o profissional de psicologia também necessita, né, para poder dar continuidade, né, aí de forma saudável, né, para os Uhum, seus atendimentos, né, para as pessoas que necessitam, né, do nosso apoio. E isso mesmo. já pode E começar aí, bora. Vamos vai, iniciar, né? Você quer que eu comece? vai falar sobre Vânia agora, como é? No final. No final, né? A gente No fala sobre final, ela. Pronto. Então, né? Hoje a gente, nesse contexto, né, da pandemia, a gente pensou em falar, né, para vocês, como a gente já tem comentado, sobre o papel do psicólogo, né, diante esse novo contexto, né? E aí o Conselho Federal, né, de Psicologia, ele propõe possibilidades do exercício profissional, né, diante da atuação em emergências e desastres, né? Então, não só o contexto clínico, mas também o da assistência social, a de políticas públicas, né? Caso o psicólogo ele opte para prestar serviços realizados por meio da tecnologia e informação, né? Ele tem como uma ele tem como uma possibilidade o atendimento online, né? E aí, Uhum. o que é que deve ser feito para esse atendimento online, né? Então, é necessário que o psicólogo ele realize um pré-cadastro, né, no EPSI, né? Segundo a resolução do CFP número 11/2018, exige que esse atendimento online ele tenha esse pré-cadastro. E o que mudou foi que antes só poderia realizar o atendimento, né, online, caso esse cadastro tivesse a confirmação. Uhum. Mas nesse contexto que estamos, não precisa mais ter esse tempo de espera, né? Então, assim, faz o cadastro e já pode começar a realizar os atendimentos
online, né? De acordo com o Isso. princípio do Código de Ética, né, do profissional e do psicólogo, Uhum. é bom estar atento, né, à resolução. E a forma de atuação, né, que o psicólogo pode ter nesse formato é de diversas formas, né? Então a gente pode ter desde a orientação sobre os aspectos de higiene, a conscientização, né, para minimizar o risco de contaminação do vírus, né? E também a conscientização da mudança de hábitos no que vai implicar na saúde emocional das pessoas, né? Uhum. Porque sabemos que essa mudança da atividade, né, no dia a dia, enfim, na rotina, muitas pessoas deixaram de trabalhar, deixaram de estar estudando, né? E aí isso vem gerando alguns sofrimentos psíquicos, né? Seja Isso. insegurança no sujeito também, tendo em vista que esse contexto de isolamento e também a diminuição na interação social, né? Uhum. O, o futuro é muito imprevisível ainda, né? A gente não sabe quando retornar, então isso gera uma certa insegurança, né? Isso. E vai e quanto maior o tempo, né? Quanto mais longo for o tempo de isolamento, maior as repercussões desses fatores na saúde mental Uhum. do sujeito. Então, vem perguntas como não será mais como antes, né? Teremos um novo normal, enfim. Então, assim, durante essas medidas de isolamento social, alguns estressores acabam dificultando ainda mais a adaptação a essas restrições qual estamos passando, né? Isso. E acaba despertando esses sentimentos negativos, como da Uhum. solidão, angústia, o próprio medo de ser infectado e de infectar outras pessoas, né? O medo do adoecer, né? O medo de morrer e de perder pessoas que Uhum. amamos. Isso acaba gerando esse sentimento de medo, né? Isso. Assim como outros, como frustrações, né? E tédio devido à perda da rotina, né? Que antes a pessoa tinha e de repente tende a lidar com uma outra rotina totalmente diferente, né? É. Acho Voltou. que Foi o deu meu ou o teu que travou? acho que foi o meu. Eu acho que tem que ficar clicando na tela, senão ele apaga, É. né? Tem que me lembrar. Não. Não? Não. Não sei, deu uma Acho que travada foi aqui. uma. É, acho que foi que travou um pouquinho. Quando eu parei. Sim, os agentes estressores, né? Que a gente acaba lidando nesse Uhum. momento Sim. de pandemia. E aí, em relação ao tédio e frustração, pessoas que perdem um trabalho, por exemplo, né? Porque o trabalho, muitas vezes, para o sujeito, ele tem uma função de identidade, né? Sim. Uma função Uhum. de sentido mesmo, né? De sentido de vida. Então, diante desse contexto, né, de grande número de desemprego, esses fatores estressantes podem vir ser um agravante maior, né, para o enfrentamento de maneira saudável desse momento, né, que a gente se Isso encontra. mesmo. Uhum. Também o excesso de informações, né? As É. informações muitas vezes são falsas ou insuficientes, né? E a gente não tem um Uhum. hábito de procurar e acaba reproduzindo, né? Então a gente, como psicólogo, o nosso dever é também buscar essas informações, né? Verificar se realmente elas têm fundamento, né? Isso acaba provocando, inclusive, uma paranoia coletiva, né? Porque acaba gerando ainda mais ansiedade, né? Sobre essas informações. Então, assim, qual a necessidade, né? De estar absorvendo tantas informações, né? É o que a Acho que gente sempre fala, né? Desde a primeira live que a gente toca nesse assunto, para evitar a quantidade excessiva
de informação. A gente precisa realmente, a gente precisa estar informado, com certeza, mas a gente tem que ter muito cuidado para não estar ali fixado só naquilo ali, né? Só nas informações. Exatamente. Então, é importante filtrar, né, o que está sendo lido e verificar se realmente essa informação procede, né? E se É, que ainda realmente tem as isso, fake news, né? exatamente, tem essa questão da fake news Pois e é. qual a necessidade também da gente estar absorvendo tantas informações negativas também, Uhum. né? É, isso tende até a aumentar a ansiedade, né? É isso, esses fatores estressantes, né? Uhum. E, por fim, um que eu destaquei também é o medo de ser excluído socialmente, né, por estar associado à doença, né? Então, É assim, isso. o medo da exclusão, né, o medo da rejeição gera um certo desamparo no sujeito, né? E Uhum. temos aí essa sensação de desamparo, de exílio mesmo de si, né? Por isso, Uhum. essa pandemia nos desorganiza, né, e nos deixa sem chão, né, muitas vezes, nesse É. sentido. Então, esses sentimentos eles podem provocar reações comportamentais diante desse contexto, né, de pandemia. E os Uhum. mais comuns são alterações ou distúrbio do apetite, né? Seria aí a falta de apetite ou também um excesso, né? As pessoas É acabam isso. comendo mais, até mesmo pelo nível da ansiedade, né? Que gera Uhum. no sujeito. Também temos aí alteração no distúrbio do sono, né? Pode gerar, então, insônia, a dificuldade para dormir, ou dormir também em excesso, né? Porque aí também leva para a questão da depressão, né? Então, quando existe esse isolamento maior, esse isolamento social, a gente tende a ter um comportamento meio que depressivo, né? Então, ficar atento, né, a esse excesso de sono, ou a falta do sono, né? Também temos aí a questão dos conflitos, né, que podem se agravar nesse momento de pandemia, né? Os conflitos interpessoais, a violência também, ela pode ser um fator que vem a agravar durante esse período, né? E aí tá prestando atenção, né, no aumento da violência doméstica, né? Que, que esse momento acaba proporcionando, né? É. É um aumento Uma- muito grande, pris- porque por mais que é assim, teve um aumento da violência doméstica, mas acabou que ficou subnotificado, porque principalmente as mulheres, né, elas não tiveram como falar, né, que estava sofrendo abuso por não estar saindo de casa. sim, Então, também com as crianças, né? Lá no CREAS mesmo, essa semana chegou um bocado de denúncia de maus tratos e negligência contra a criança. E assim, nossa, que estava antigo, né? Que foi do tempo. Como a gente voltou a trabalhar presencialmente agora, então chegou os casos tudo de uma vez. é, tá atento, né, essa questão e o nosso papel como psicólogo é tá realmente à frente, né, disso Uhum, e tentar ver uma forma de diminuição, né, quem sabe, sim. de combater isso. Uhum, Então esses foram alguns dos fatores estressores, né, que a gente pode estar cometido durante essa pandemia. Porém, a forma como cada sujeito ele vai vivenciar a pandemia, ela é singular, né? E isso vai depender dos recursos psíquicos existentes de cada um, né? Vai depender de uhum, como cada sujeito ele vai interpretar essa situação, né? E como ele vai se reorganizar no enfrentamento dessa nova realidade. Então, assim, nem isso. todo mundo vai ter esses fatores estressantes, como eu falei, né? Como esses sentimentos de medo, esses sentimentos de angústia, enfim, todos esses que eu acabei de citar, de forma que venha a cometer
sofrimento psíquico maior, né? Porque isso está muito relacionado com o construto, né, social de cada um, de toda a história da pessoa, né? Como a forma que essa pessoa vivenciou anteriormente situações de perda, né? A forma como essa pessoa coloca a relação da individualidade e também da coletividade, né? Como essa pessoa vai perceber os laços sociais. Então, assim, vai ser bem relativo, né? Isso vai depender da subjetividade de cada sujeito, porque a gente não pode Sim, generalizar que todo mundo vá acometer esses sentimentos, né? Enfim, negativos numa situação de pandemia. uhum, E aí é, também tem algumas técnicas, né, que a gente pode usar, que são bastante significativas para minimizar, né, minimizar esse isolamento, né, esse sofrimento, enfim. uhum, Caso você esteja passando essa pandemia sozinho, né, no caso, a maioria das pessoas acabam enfrentando esse momento sozinho, né? Então, assim, entrar em contato com a pessoa que ama, né? A troca de mensagem, né? O estreitamento de laços com essas pessoas que não falam há muito tempo, por exemplo, é um amigo que você não conversa há muitos anos. Esse também é um momento, né? Uma oportunidade de uma reaproximação, né? isso, Seria uma boa ocasião, na verdade, para o, estreitar, né? Essa relação que estava distante, por exemplo, né? uhum, Temos também o estímulo de bons hábitos, né? As práticas de relaxamentos, seja de relaxamento corporal, o exercício físico mesmo, né? Ele também ajuda a aliviar essas tensões, né? E também a própria respiração, né? Porque a gente sabe que a respiração ela está atrelada com a questão da ansiedade, né? sim, Então, bastante, quando a gente consegue melhorar essa questão da respiração, alivia também uhum, o grau da ansiedade, né, com a qual a gente esteja. Enfim, tentar socializar, mesmo que seja virtualmente, né? E aí isso acaba é, estimulando esse companheirismo, né? E uhum, ajuda, é uma forma de enfrentar, né, a pandemia de forma mais saudável. Então, assim, em tempos de crise, né, a qual a gente está passando, é preciso reconhecer a nossa insuficiência também, né? Reconhecer que precisamos aceitar o isolamento, né? Isso aí tem que ser, não tem o que se fazer, né? A gente tem que aceitar, é uma questão de é, aceitação mesmo, né? uhum, E se perceber insuficiente nesse sentido, né? De estar nessa condição, né? E o que fazer a partir disso, né? E essa é uma oportunidade, né? Como falei, para a gente olhar para os nossos erros, né? Para a gente se reaproximar de pessoas, enfim, aproveitar um momento como uma oportunidade para possíveis ressignificações, né? Possíveis aproximações, enfim, renovações. É importante olhar para o momento atual e buscar encontrar equilíbrio interior mesmo, né? Para se preparar para os dias que a gente ainda não sabe o que vem pela frente, né? Então, esse uhum, equilíbrio, nesse momento, é fundamental. Reconhecer que a gente está num momento de dificuldade, né? Mas buscar maneiras de ter um equilíbrio maior, né? Pensando justamente nessa possível incerteza do que vai ser o futuramente, né? A gente ainda não tem uhum, exatamente a noção do que vai acontecer, né? é. E aí a gente vê a importância, né, do profissional da psicologia nesse contexto que a gente está vivendo, né, tanto na clínica, muitas Sim, pessoas, né, estão buscando, como na assistência social, justamente por essas questões aí, tanto da dificuldade financeira, né, e a assistência social trabalha com a questão dos benefícios e também trabalha com as violações de direito, como o Lucas falou, né, o aumento aí
da violência doméstica, seja contra mulher, contra idoso, contra crianças, que tá tendo bastante. E isso aí eu posso falar porque eu também trabalho na assistência social, e aí essa realidade eu sei como é. E Pois também é. nas políticas públicas de saúde, né? Os psicólogos que estão lá NASF, CAPES também. Então, estamos aí nesses ambientes, né? E desenvolvendo realmente uma função essencial nessa pandemia. Então, também tem um braço da psicologia aí, que é na situação de emergência e desastres. Que na minha graduação, a gente teve uma disciplina e foi muito interessante a disciplina, porque, tipo, teve quando teve o desastre de Mariana, Uhum. o de Brumadinho, né? Que Sim. sempre eles recrutam alguns psicólogos. O incêndio lá na Boate Kiss, então, assim, são muitas pessoas que ficam ali até desenvolvem o estresse pós-traumático. Então, assim, não é só no momento do desastre, mas até depois. E aí, assim, a gente vê que pós-pandemia, muitas pessoas ainda vão continuar precisando dessa assistência do profissional da psicologia, né? Porque, assim, como eu disse, algumas pessoas já, é como se fosse assim, já me acostumei, né? É o jeito, não tem outro jeito. Só que aí, depois, quando passar, pra gente voltar ao que era antes, aí vai ser outra adaptação. E mesmo quando chegar a vacina e tudo mais, mas vai ter muitas pessoas que vão ficar ainda receosas. E com toda Sim. razão, né? Porque a Uhum. gente sabe que é um vírus aí mortal para algumas pessoas. Então, esse medo realmente acaba assolando. Não tem como, né? Então, Sim. o nosso papel, além de prestar esse auxílio psicológico de escuta, tudo mais, também a gente também trabalha com a psicoeducação. Então a gente também pode estar lá orientando com relação aos aspectos de higiene para minimizar esse risco de contaminação, a conscientização das mudanças de hábitos, né? Principalmente da população mais vulnerável, que tem Sim. pouco acesso à informação, né? A abordagem também com as implicações emocionais e sempre pautado, né, pelo nosso código de ética, né? Então, assim, é muito importante esse nosso trabalho. Então, por isso que a gente resolveu hoje falar disso, porque Uhum. a gente precisa valorizar o nosso trabalho. Então, ontem foi o dia do psicólogo, tiveram muitas homenagens, né? Muitas homenagens Sim. bem. Ontem eu fui dormir bastante assim, com muita gratidão. Mas aí a gente precisa valorizar esse profissional durante o ano todo, não é só no dia do psicólogo, né? Então a gente Verdade. precisa dessa valorização. Então, e aí vamos começar a falar da segunda parte da nossa live, que é essa importância de humanizar o profissional também. Porque, né, às vezes as pessoas parecem que esquecem que tem um ser humano ali por Isso. trás do profissional e acha assim, você é psicólogo, psicóloga, então não sofre, não tem problema, né, não se estressa. E aí, mas não é assim, né? Apesar de o próprio psicólogo, ele trabalha também com essa humanização, né, desses atendimentos, tem que fazer os procedimentos técnicos e tudo mais. Então, o próprio psicólogo, ele geralmente ele está à frente aí desse manejo, desse atendimento humanizado, tanto para os pacientes, como também para os próprios profissionais, porque os profissionais também, os outros profissionais da saúde, né, eles também têm medo, eles estão Uhum. ali na linha de frente, né? Pronto, eu voltei a trabalhar. Como eu não trabalho em Campina Grande, eu trabalho em outra cidade, eu não tive coragem, eu só fui uma vez de ônibus. Porque eu Eu fiquei com imagino. medo. Porque assim, né, o ônibus vai todo fechado, não tem Uhum. nenhuma circulação de ar.
não, até não tá nem lotado, mas tá cheio. E aí o medo, né, Sim. de se contaminar. Então, assim, eu disse, não, não dá. Eu prefiro gastar mais um pouco e de transporte próprio, porque não tem condição. Então, imagina, né, muitas pessoas que, que sempre já teve um medo maior. Imagina agora como é que essas pessoas estão. Então a gente também precisa estar ali segurando na mão dos outros profissionais da Sim, saúde também. como suporte para todos da saúde de forma geral, né? Uhum, isso. E aí, assim, né? Todo mundo vai ter suas limitações, todo mundo vai ter os seus medos, né? E assim, é importante também lembrar, né? Por mais que o sofrimento ele não seja um estado de adoecimento, só que a angústia atrelada a esse medo pode atrapalhar o Uhum. indivíduo para realizar suas atividades. E aí as atividades tanto profissionais como pessoal. Então aí o profissional da psicologia vai manter esse contato com essas situações, né? Que vai estar trazendo esse sofrimento aí para algumas pessoas. Então, assim, teve um estudo sobre a saúde mental dos profissionais da área da saúde, onde foi levantado algumas características de risco para a saúde mental. Então, foi dessas características, né? O contato íntimo e frequente com a dor e sofrimento do outro. Então, tipo, nós psicólogos e os outros profissionais ali tem esse contato Sim. muito perto, muito próximo de pessoas que estão sofrendo. E de E forma aí, assim, frequente, né, também? de forma frequente. E aí muitas pessoas acham que assim, somos blindados e Uhum. nada nos atinge, né? Não. Porque se o psicólogo ele tem empatia, Sim, né? Se tem. ele tem empatia, então ele vai estar ali se solidarizando com a dor. Então, só que a gente ainda vai ter um preparo. Mesmo assim, vai mexer, né? Imagina os outros profissionais que não têm esse preparo. Então, a gente também lida com a intimidade emocional das pessoas. Também lidamos com pacientes difíceis. Então, o que são os pacientes difíceis? Que estão sempre se queixando. Os Sim. pacientes rebeldes, né? Que não aderem ao tratamento. Pacientes agressivos, né? E Eita, assim sim. sucessivamente. Essa questão E, da intimidade, né, emocional, muitas vezes a gente acaba lidando de forma intensa, né? Porque é, a gente tá ali de maneira é, complexa, né, ali com o sujeito, né? uhum, Então a gente acaba lidando com esse emocional de forma intensa, né? E isso pode acabar também afetando a nossa própria saúde emocional, né? uhum, Como isso profissional. mesmo. Como pessoa, na verdade. É. Pois é, e aí a gente quando é exposto, quando nós estamos expostos a essas situações, né? Então pode trazer sim um sofrimento psíquico, até para o próprio profissional. Então o próprio Uhum. profissional ele vai precisar ali desse autocuidado, de estar sempre revendo seus sintomas, né? Isso é muito importante. Então, a gente precisa desse olhar. Então, que as pessoas também, os próprios usuários, tenham esse olhar também mais humanizado para o profissional, né? Então, assim, o próprio trabalho do psicólogo pode se tornar uma fonte de frustração e fracasso e até levar ao adoecimento psíquico. Às vezes, principalmente o profissional início, né, de carreira, que ali é, pega um paciente que é mais difícil ali o manejo e às vezes não tá andando tanto quanto ele gostaria e aí fica aquela frustração, né? Sim. Será que sou eu, né? Mas é importante lembrar que nós somos apenas os instrumentos, somos facilitadores do processo e que é muito importante que exista essa parceria. E aí esse autocuidado vai se referir às competências e os comportamentos que o próprio psicólogo vai adotar, né? No sentido de promover a sua própria saúde.
sua qualidade de vida, seu bem-estar, e aí enfrentar também algumas condições de desgastes, principalmente quando a gente trabalha no serviço público, né? Sim. E vai ter, então, eu me lembro quando eu trabalhei na área da saúde, que a gente tinha os atendimentos, tinha os acompanhamentos, e parece que as pessoas não valorizam, aí é que não valorizam. Então, às vezes, o paciente precisando, mas não aderia, né, o tratamento. Porque a medicação é mais rápido, né? Isso. Tomou, pronto, Tem a questão também tudo certo. a questão também da não informação do que de fato é o profissional, né, da psicologia. Então, Uhum, acaba sim, tendo essa desvalorização, né, do profissional e acabam isso. recorrendo a outros profissionais que já estão há muito tempo, né? Por exemplo, a Uhum, psicologia, ela é muito recente, né, como profissão no Brasil. Então, a sim, gente sim. ainda está nesse processo de fixar, né, qual é o nosso lugar, né, qual o nosso lugar como psicólogo, né, qual a nossa função Uhum, e como as pessoas vão ver isso também. isso mesmo. E aí vão ter essas estratégias do autocuidado. Existem estratégias do autocuidado pessoal, grupal e também institucional. E aí eu trouxe aqui algumas das estratégias que podem ser utilizadas, né? Que é registrar os comportamentos mais negativos para aprender a lidar com eles de uma melhor maneira, né? E aí vem a questão da resiliência, né? Uhum. Também uma estratégia muito interessante é compartilhar com os outros profissionais, compartilhar a informação clínica. E aí a gente sabe que os profissionais. Oi, Ebson. E aí, já arrancou o dente? Que negócio ligeiro Sobreviveu? foi esse? E aí, nós temos a questão do sigilo, né? Mas entre profissionais é permitido essa troca aí, porque nós podemos nos ajudar, né? Tá esperando? Então, nós podemos nos ajudar. E isso realmente a gente sente que tem essa ajuda, né? Como é bom a gente contar com a ajuda dos nossos colegas de trabalho, né? Verdade. Então, uma das formas de autocuidado é justamente essa troca. Tanto é que quando os psicólogos se encontram, quase que a gente não vai embora, né? Uhum. É Porque verdade. é muito bom, né? É o momento que a gente tem ali da Assim. gente compartilhar um pouco das nossas angústias, né? Das nossas Uhum. dúvidas. E o aprendizado, ele é riquíssimo. Também é importante que o psicólogo ele também encontre maneiras de se sentir mais relaxado. Como é que eu consigo recuperar minhas energias? Porque às vezes tem alguns atendimentos que Sim. a gente sai, né, Uhum. muito cansado. Às vezes o paciente está passando ali por uma situação bem delicada. E aquilo, lógico, que vai impactar na É. gente também. E Demanda uma às vezes a energia, gente sai, né? muitas vezes Aham. demanda uma energia psíquica muito grande, né? Sim, Da parte da sim, gente. com certeza. Com certeza. E aí, aí o próprio profissional precisa estar atento, né? Por isso que é importante o próprio profissional, ele também ter o seu profissional, para chamar de seu psicólogo, sua Uhum. psicóloga, né? Porque a gente precisa também. Porque além Esse dos cuidado. nossos problemas, todo mundo tem problema, né? Todo mundo vai ter problema. Então, além dos nossos problemas, ainda temos também as questões das outras pessoas, as demandas dos nossos pacientes. Então, é muito importante que a gente também tenha esse cuidado e faça terapia também. Sim, Né? É muito é importante. essencial, né? Uhum. É um Isso mesmo. dos tripés, né? E não só, né, a gente como psicólogo, mas também todo mundo, né? Todo mundo que, Uhum. principalmente
nesse contexto, né, que a gente está, muitas marcas, né, cicatrizes vão produzir aí, né, nesse percurso, a partir desse momento, né? E uma das formas de Uhum. enfrentar e de chegar é olhar, né? É o pensar sobre, né? É falar, e que a partir do momento que a gente fala, a gente consegue elaborar melhor, né? Significar melhor, e a gente vai ter esse momento na terapia, né? A, Isso. a psicologia, ela vem trabalhando para acompanhar esses impactos, né? Na subjetividade Uhum. de cada um. E auxiliar, né? É. O sujeito, enfim, as pessoas a lidar de forma mais saudável, né? Com essa montanha russa, né? De sentimentos que vai se formar, né? Nesse contexto em qual a gente está. E por isso façam terapia, né? Pois é. Fazendo terapia. E falando, voltando, né, do autocuidado, até a questão do profissional se manter atualizado faz parte do autocuidado. Porque quando o Uhum. profissional ele não está ali se atualizando, ele vai ficar inseguro na condução ali, ao contrário do que muitas pessoas pensam. Aqueles 5 anos de curso é uma base, muito base. Então, assim, a gente sai Uhum. com uma base, muito base mesmo. Então, a gente precisa estar em constante aprendizado. Até porque o ser humano ele está evoluindo, se adaptando com o passar dos tempos. Então, a gente precisa também estar se atualizando. Então, se eu pego um livro de 1900 e cocada, né, nem sempre vai servir o que está ali, né? Tem alguns escritos que parece que foram escritos hoje, né? Tem alguns escritos que a Sim. gente olha assim, né? E diz, eita, que negócio atual. Mas, assim, muitas coisas estão sendo descobertas com o passar do tempo. A ansiedade aumentou bastante. Não era há 20 anos atrás, até 10 anos atrás, não era como é hoje. E aí requer o quê? Requer muito Atualização, estudo, atualização, né? Para né? poder saber lidar, né? O contexto social acaba evoluindo também, né? Eles têm outras Uhum, configurações, né? E a gente precisa estar atento a essas novas configurações, né? Sociais, enfim, uhum, que vai implicar também na subjetividade, né? De cada um. isso. E aí, por isso que é importante enxergar esses profissionais de uma maneira mais humanizada, né? Não esquecendo Sim, que por trás do profissional existe o ser humano. E que, assim, nós estamos doando nosso tempo e nossa disponibilidade para ajudar as pessoas, né? sim. Então, nunca se esquecer disso. Às vezes a gente ouve até de pessoas falando até dos outros profissionais de saúde, né? Ah, esse médico, essa enfermeira é muito fria, não sei o que lá. Às vezes é uma máscara que é colocada ali para tentar ali enfrentar, né? Às vezes é uma estratégia. A É gente um chama mecanismo, até na né? psicodinâmica. Um mecanismo de De defesa. defesa. E até na psicologia, na psicodinâmica do trabalho, fala, né, das estratégias defensivas. Que Uhum. é justamente assim, você está ali num ambiente, né, de muito sofrimento. O que é que você vai fazer para não adoecer? Então vai utilizar de estratégias, Sim. né? Para não internalizar esse sofrimento, né? De forma intensa. Isso, para não adoecer também. Porque senão, né? Por isso que assim, muita gente pergunta, né? Eu não sei como é que vocês conseguem, né? É Como é que verdade. vocês conseguem? Ouvem Dá conta. tantos problemas das pessoas e tudo mais e não consegue adoecer. É justamente esse autocuidado que é necessário. E aí, às vezes, esse autocuidado acaba assim pela a grande quantidade de atribuições do profissional, às vezes acaba sendo deixado um pouco de lado, né? Mas a gente não Sim. pode esquecer. Então, assim, ter um momento de lazer, por mais que a correria esteja grande, até é engraçado que a última aqui que ele fala, né, de estratégia a ser utilizada, Uhum. evitar assumir responsabilidades e compromissos em excesso, para não se sobrecarregar, né? Né, Cintia? Né? Ter Mas, cuidado. mas Mas, é engraçado, assim, porque assim, eu sempre tiro um dia da semana sim. para não fazer nada. Por mais que tenha muita coisa para fazer, né? Eu me lembro que no início da quarentena
era domingo a domingo, sabe? Uhum. Aquela correria, e era manhã, tarde e noite, e isso aí eu dormia de 11 horas da noite, e quando eu ia dormir era sonhando. Nossa, Eu sonhava com o trabalho, porque tinha coisa pra fazer, não sei o que, a cabeça fervilhando. E aí eu fui percebendo, né, que, não, peraí, né, eu preciso também do meu sim. descanso. E aí incluí a atividade física. A atividade física, ela é, eu costumo, como nós psicólogos não Uhum. passamos medicação, né, a gente não pode receitar, né. Eu me lembro que Sim. já apareceu gente assim pra mim, oh, me receita algum remédio pra Uhum. dormir, né? É. E Tem aí, muita não, equipe. não podemos. É, nós não receitamos. Aí, mas eu digo, eu posso lhe receitar um remédio. Tem um remédio que eu posso lhe receitar, atividade física. Pode fazer. Isso. Tem outras, Esse aí eu posso lhe receitar, né? Diz, Lucas. tem outras estratégias, né, que vai além da medicação, né, que podem ser Uhum, realizadas, como sim. atividade física, né, a própria Aham. meditação, enfim. Uhum. Tem várias Isso mesmo. estratégias que podem promover a saúde psíquica sem ser pelo método da Uhum. medicalização, né? Isso. E que às vezes o ideal é você começar por eles. Isso. Às vezes você nem vai precisar da medicação, dependendo do estágio, né? Porque Às vezes você tá no início, né? Isso. na verdade a medicalização, claro que vão ter é, casos e casos, né, específicos. Uhum. Pessoas que realmente precisam da utilização da Sim. medicalização para poder ter um acompanhamento juntamente com a psicoterapia, né? E aí isso vai vir de forma é, de mão dadas, né? Então isso vai caminhar de forma positiva. Porém, a Uhum. gente sabe que o medicamento, ele não vai resolver a queixa, né? Ele não vai solucionar ali a questão do que muitas vezes Isso. angustia o sujeito, né? Uhum. Então, meio que ele vai aliviar ali os sintomas momentâneos, né? Isso. Mas ali, a qualquer momento, essa queixa, né? Essa questão pode vir à tona, Uhum. gerar essa angústia maior, né? É. Que é justamente se a gente for pensar em causa, né? Sim, Então, assim, a causa não isso, vai solucionar. exatamente. Muitas das vezes, pronto, vamos falar assim da ansiedade, que é mais comum, né? E aí a pessoa tá ali, tem crises recorrentes de ansiedade. E aí, nessas crises de ansiedade, o quê? Taquicardia, insônia, falta de apetite ou excesso. Então a medicação ela vai assim, vai No sintoma, né? no sintoma ali. Então vai diminuir a sua taquicardia, vai melhorar seu sono. Mas você precisa descobrir, tem todo um contexto aí que fica por trás dessa ansiedade. Eu já Exatamente. tive alguns pacientes, algumas pessoas, né, que passaram por mim e que tinham, sim, crises recorrentes, mas foi através da psicoterapia, o autoconhecimento, começou a se conhecer, Uhum. né? E engraçado é porque, assim, quando vem o autoconhecimento, às vezes fica uma coisa tão natural que nem a pessoa se toca, Uhum. né? E, assim, passa por uma situação em que, se fosse antigamente, a pessoa estaria tendo crises e crises. E aí passa por uma situação de estresse, de coisa, e não tem, a pessoa nem se toca. E aí É. eu venho, você percebeu que você não sentiu? Aí a pessoa, eita, eu não tinha percebido não, né? Então, por isso que é importante o autoconhecimento. Já teve muitos casos assim, né? De pessoas que, se não tivesse ali no processo psicoterapêutico, com certeza tava do mesmo jeito, né? Tava com os mesmos sintomas. E aí, e pessoas que, assim, nem tá tomando medicação. Uhum. Então, assim, vão existir casos que vai precisar realmente, porque por questão neurológica, né? Até questão mais orgânica. Mas vão existir outros casos que não. E até o próprio exercício físico que vai liberar ali os hormônios do prazer e tudo mais, Citocina, é que vai verdade. ajudar, né? Que vai ajudar. Então, pronto, foi um dos autocuidados que eu me permiti aqui nesse momento que a gente tá vivendo agora. Porque eu já fazia atividade física antes, mas não estava funcionando, né? E voltou a Uhum. funcionar semana passada, mas eu não tive coragem de voltar. Não tive. Então, deixa eu fazer em casa. E isso melhorou bastante. Até meu sono, assim. Diminui bastante os sonhos. Sonhar com trabalho.
A- e tirar um dia off. É verdade. O teu inconsciente também estava já cansado, né? Pois é, né? Não para essa menina, É, né? Diz. é verdade. Então, assim, como você falou, né, a questão da humanização, Uhum, deles olhar o profissional da psicologia como um ser humano, né, com empatia, né? Então, aquele isso. ditado que geralmente as pessoas costumam falar, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Então, tipo Uhum, assim, ele é psicólogo, ele não vai absorver, né? Ele não vai ter problemas psíquicos, né? Algo que vá acarretar a saúde mental, mas também ter esse olhar e esse cuidado, né? De ver o psicólogo como um ser humano, né? uhum, isso mesmo. E aí, eu separei aqui uma frase sobre nós psicólogos, né? O psicólogo é aquele que nos apresenta para quem realmente somos e nos mostra o caminho para sermos quem desejamos ser. E eu achei bem interessante essa É, frase, porque realmente é isso, né? A gente mostra o caminho, mas o caminhar é seu, exatamente. né? É É o que interessante também Carol até estava falando, né? essa questão do desejo, né? A relação, né, terapêutica com o desejo, né, do sujeito Uhum, elaborar melhor essa questão, né, do seu próprio desejo, né? uhum, Interessante essa frase. isso. E aí a gente finaliza esse momento, primeiro agradecendo a todos os psicólogos voluntários do espaço, né? A gente agradece a todos Sim, eles, porque sem eles a gente não conseguiria sim, levar em frente, né? E também deixar aqui registrado também a homenagem, né, à nossa psicóloga, que nós a perdemos há uma semana, a Ivânia, né? Infelizmente, ela foi mais uma vítima do Covid. Então, olha aí, né? Essa pois é. questão de que a gente, que o medo vai assolar Uhum, a gente de qualquer forma, né? Então, eu me lembro que antes de ela adoecer, a última vez que eu falei com ela estava apreensiva, porque teve algumas pessoas da família que tinham sido contaminadas e ela estava um uhum, pouco, né? Então, ela nem imaginava, né? pois Que é. iria também desenvolver, ia contrair a doença e que não iria resistir. Então ela foi muito importante, é ainda, né, para o Assim, espaço, porque ela foi a pioneira para trazer grupo. Então o primeiro grupo do espaço foi ela, né, que montou. foi. Então fica aqui, né, nossa gratidão eterna para ela, Uma né? perda imensurável, né? Porque, assim, Ivane, além de uma grande mulher, né, e profissional, né, era Uhum. um grande ser humano, né? Assim, ela Um transmitia grande muita ser humano. luz, ela transmitia muita luz, né? Muita, Quando ela passava. muita. Então, a, Uhum. foi uma perda, além dos familiares, né, os amigos, enfim, nós da psicologia, a gente acaba Sim. perdendo uma grande profissional, né? Mas, como a gente Uhum. também falou, né, durante a live, além do profissional, existe um ser humano admirável, que era Ivânia, né? Isso. E Demais, que, demais. E eu e que ela seja luz também, né? Continue sendo luz, né? Como ela sempre continue foi. sendo. Uhum. E da minha parte é assim, eu conheci a Ivane há 5 anos atrás, né? Ela foi minha primeira preceptora. Então eu tenho, pra mim, assim, foi sem nem explicar, né? Eu imagino. Ah, E eu E também ontem eu tenho uma sonhei com relação. ela. Foi mesmo. E Foi. minha mãe, porque assim, minha relação com a Ivana é há muitos anos. Ela foi minha coordenadora, né? No de Uhum. Janeiro. Então, assim, eu Sim. lembro, eu lembro ela com muito carinho, assim, com uma coordenadora bastante atenta, né? Uma profissional Uhum. bastante dedicada, né? Então, esse sentimento, né? De gratidão, né?
pelo que ela foi, né? Pelo que a Sim. gente viveu também ali, aqueles momentos. É uma memória afetiva bem legal que Uhum. eu tenho dela. Também. E você falou que sonhou com ela, e minha mãe disse que sonhou com ela hoje, né? Que estava tendo um evento na escola e era uma mulher, ela sabia que ela tinha partido, mas que ela estava Uhum. lá presente, né? Aí achei interessante porque foi justamente no dia da live que a Sim. gente ia prestar homenagem a ela, né? Uhum. Pois é, pois é. Não tem Interessante. como passar em branco, né? Ela vai ser sempre lembrada. E até hoje, minha lembrança do Facebook foi um encontro que eu tive com ela 2 anos atrás, num Eu acho que evento. tu postou, não foi? Em algum canto? Foi, Uma foto eu foi, vi. foi. Legal. Aham. Então, ela vai estar sempre viva pra gente, Vai né? sim. Sempre vai estar, com certeza. Porque ela realmente, ela era um ser de luz e ela continua Sim. sendo, né? Esse ser de luz, com certeza. Então, fica nosso registro aqui, né? Pela pessoa especial Isso. que ela foi e continua sendo. E aí, eu quero aproveitar também esse momento para informar sobre o Setembro Amarelo. Então, Sim. na próxima semana, nós vamos estar anunciando, né, a programação. Então, a princípio, nós já temos as 4 lives das 4 semanas já, já certas. Então, a primeira será com Edmundo Gaudêncio. Então, com certeza, né? A gente sabe que vai ser uma live que vai valer muito, muito a pena. Ninguém pode E perder essa teremos live. mais, ninguém pode perder. E lembrando que vai ser no canal do YouTube. Não vai ser Sim, aqui pelo Instagram, mas nós estamos estudando uma maneira para também passar aqui também no canal do Instagram, certo? Então, aguardem que semana que vem a gente vai estar divulgando a programação completa, certo? isso. Então, aqui a gente encerra hoje nosso encontro e nos encontramos na próxima semana, já na nossa primeira live, que vai ser na sexta-feira. Isso. E ficarem atentos, já porque vai ter muita coisa legal, né? Uhum. Vai ter projetos novos, né? Vai ter lançamentos. Enfim, fica aí a curiosidade para aguardar para a próxima semana a divulgação, né? Do Setembro Amarelo. E Isso a mesmo. gratidão à Cíntia, né? Pelo convite. Cíntia, eu digo que ela é a minha mãe, né? Da psicologia. Meu E eu tenho filhinho. assim, é, eu tenho muita gratidão a ela e só tenho a aprender, né, com você. Coisa linda. Oi, tchau, gente. Tchau, Até a próxima semana. tchau.